da TV Câmara Mossoró. Está no ar mais um programa Diálogo e Política. Hoje o nosso entrevistado é Luiz Sérgio Monte, que já se encontra aqui ao meu lado, chefe da 33ª Zona Eleitoral e graduado em Direito e também já atua na Justiça Eleitoral há muito tempo, né, Luiz Sérgio? Seja muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado, Bênia. Muito obrigado ao público de casa. É um prazer participar pela primeira vez do programa Diálogo e Política. Muito bem-vindo. E a gente começa falando inevitavelmente sobre urnas eletrônicas, né? Um tema que tem repercutido bastante em todo o país, principalmente pelos ataques, né, que o sistema vem sofrendo. E aí, esse sistema que é adotado no Brasil desde 1996, completa esse ano 26 anos, e é um sistema reconhecidamente seguro, né, e ágil também no processo eleitoral, né, Luiz? Verdade. O que eu posso atestar aqui, o que eu posso dar aqui é o meu testemunho pessoal, da minha experiência nesses 16 anos, né, em que atuo na Justiça Eleitoral de Mossoró. De fato, a urna se mostra um equipamento totalmente seguro. A gente sabe pelos protocolos que nós temos que lidar para mexer com ela, para inserir as informações. Já está aí há 26 anos, né? Então, assim, já mostrou a que veio, conseguiu praticamente eliminar as fraudes nas eleições, que a gente sabe que aconteciam antes né, dela ser implementada. Infelizmente, veio a sofrer aí essa série de ataques, ultimamente, nos últimos anos. A gente sabe que hoje em dia tudo é razão, é objeto de questionamento. Ora, se tem gente hoje em dia que questiona se a Terra é plana, então você imagina, esse tipo de questionamento ia chegar fatalmente às urnas. Infelizmente, são disparadas todo tipo de fake news com relação às câmeras, ou com relação às urnas. A gente lamenta muito isso. Como eu disse, trabalhando lá, a gente observa os protocolos rígidos das urnas, certo? Uma coisa que eu sempre gosto de dizer é que quando a gente vai dar carga nas urnas, para quem não sabe, dar carga nas urnas significa prepará-la oficialmente para a eleição. Essas urnas chegam aqui sem informação alguma e nós vamos dar carga. O que é dar carga? É habilitar ao voto nela aqueles eleitores, são cerca de 400 por urna. Então nós habilitamos aqueles 400 eleitores naquela urna e habilitamos a relação com os nomes dos candidatos que estão aptos a receber aqueles votos. Então nós inserimos as informações concernentes a quem está apto a votar nela e a quem está apto a receber os votos nela. Esse procedimento é feito cerca de 15 a 20 dias antes das eleições. Antes de iniciar, nós publicamos o edital, fazemos o chamamento para que esse trabalho seja acompanhado de perto pelo Ministério Público, pelos partidos políticos, pelos candidatos, pela imprensa. E a verdade é que, sabe quem é que aparece para acompanhar? Ninguém. Ninguém acompanha isso. A imprensa vai e faz uma matéria apenas para divulgar, mas não há um trabalho efetivo de fiscalização. Para mim, isso só demonstra o grau de confiança no nosso trabalho ao longo de mais de 20 anos de urna eletrônica, né? Então, a cada eleição, a cada turno de eleição, a gente faz o chamamento, publica o edital, passamos o dia operando essas urnas, preparando, inserimos as informações, checamos, testamos, lacramos, deixamos aptas ao voto e simplesmente ninguém vai acompanhar. Não há Ministério Público presente, confia no nosso trabalho, candidatos, partidos, que são os mais interessados no processo, não participam. Então você veja só que ao longo dessa história da urna eletrônica, você perceba que a confiança sempre foi muita. Aí de repente essa onda de questionamentos, sem motivo algum, sem ter havido fraude alguma, pelo contrário, como eu disse, a urna veio para acabar com toda fraude que existia e que a gente sabe que existia antes de 96, né? Então, além da segurança que ela propicia, você ainda tem uma apuração, totalização bastante célere, né? Você tem aí o resultado da eleição em um país de dimensões continentais como o Brasil, ainda no mesmo domingo à noite. Então, 2, 3 horas após o resultado, a urna viabilizou isso. Os mais antigos aqui sabem que o resultado de uma eleição antes de 96 demorava 2 semanas, 3 semanas para sair. Uma contagem cansativa, né? Cansava todo mundo, cansava os eleitores, cansava a imprensa, cansava os candidatos, né? A urna melhorou, deu um upgrade no sistema eleitoral brasileiro. Depois veio a biometria, completando aí toda a segurança na qual está envolvido o processo eleitoral brasileiro. Então, é de se lamentar
que nós estejamos aqui hoje em 2022, 26 anos após a chegada e a consolidação das urnas, debatendo sobre esse tema. Eu diria até que é uma perda de tempo. Claro que na sua função aqui você teria que perguntar porque o assunto está em pauta, né? Mas eu diria assim que há tantos temas mais interessantes, desafiantes dentro das eleições em si, e a gente fica aqui parando para discorrer sobre algo tão óbvio, tão cristalino como a segurança das urnas. Então é de lamentar a gente que faz parte desse trabalho, que integra, que acompanha tudo. E eu posso aqui dar até alguns exemplos práticos. Por exemplo, você pode atestar a confiança das urnas, você mesmo acompanhando a eleição em Mossoró. Aqui em Mossoró tem uma tradição do candidato vitorioso na eleição, a sua militância e comemorar a vitória no Alto São Manuel. Isso por volta de 18 horas. Se você para analisar isso, no TRE, às 18 horas, a gente mal iniciou a fazer a totalização. Isso é o quê? A gente está recebendo, por volta das 18 horas do dia da eleição, a gente está recebendo os pendrives, estamos começando a colocar no computador, e o vitorioso, a sua militância, já está comemorando lá no Alto São Manuel. Você tem que interpretar aquilo ali. O que é que acontece ali? Em cada sessão eleitoral, ao final da votação, o presidente de mesa emite uma zerésima, ou emite um boletim de urna. Ele emite a zerésima no início e ao final emite o boletim de urna. Nesse boletim de urna já estão lá os votos apurados pela urna, publicizados. Os partidos, eles se estruturam para as eleições. Eles colocam fiscais em cada uma das sessões. Então, esses fiscais acompanham os resultados. Os BUs, quando são emitidos pelo presidente da mesa, os fiscais já fotografam, o documento é público, a imprensa tem acesso. E aí eles somam aqueles BUs, enviam para algum tipo de central deles, do partido, que está somando os votos, e já sabem quem foi o vencedor. Primeiro a saber quem ganhou a eleição são os partidos. E é natural que seja assim, eles são os grandes protagonistas da eleição. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque, veja só, alguém poderia dizer assim, não, tudo bem, a urna é um equipamento isolado, ela não tem internet, ela não tem Bluetooth, nada se conecta a ela. Então, assim... Então, um ataque hacker, por exemplo, seria impossível. Impossível, porque a urna é como você tentar invadir, vamos dizer assim, uma máquina datilografar, a grosso modo. Como é que você vai invadir algo que não se conecta? Entendeu? Então, assim, ela não se conecta nem Bluetooth, nem por internet. Eu estou falando a questão da apuração porque alguém pode chegar e dizer assim, não, mas na transmissão do resultado pode haver algum tipo de embaralhamento, de invasão, porque realmente, quando eu recebo os votos em Mossoró e que eu transmito para Brasília, eu me utilizo das redes, do tráfego da internet. Só que antes desses votos serem transmitidos, a urna já emitiu o BU para que você faça a checagem se os votos que estão chegando lá são os mesmos de que são esses que saíram aqui da urna. E até hoje, 26 anos de uso de urna eletrônica, nunca esse número chegou destoante do número que saiu aqui da urna. Então você imagina a quantidade de urna que existe no Brasil, só aqui em Mossoró, são mais de 600, emitindo BUs, a gente recebe tudo isso, manda os votos, e os votos chegam lá exatamente iguais como estão no boletim de urna. Então, onde aconteceria essa fraude? Ninguém sabe, ou seja, são argumentos jogados ao vento e que só fazem tumultuar o nosso processo. Inclusive, eu já presenciei em algumas zonas eleitorais, né, que esses boletins de urna, eles são pregados assim na parede para que as pessoas vão lá e chequem, tirem fotos, como o senhor bem falou, né, são compartilhados prontamente e plausíveis de conferência, né, inclusive. Isso, documento público previsto na lei, é obrigação do presidente de mesa publicizá-los ali na porta da sessão. E como eu disse, os partidos se estruturam para a eleição. Eles têm um fiscal, um representante em cada sessão. Aqui em Mossoró são cerca de 600. Eles têm lá um representante em cada uma das 600 sessões. Então você imagine hoje, com a tecnologia que se tem, você bate a foto, transmite para alguém, esse alguém soma os votos. Lá no TRE a gente está iniciando a apuração e os partidos já sabem quem ganhou a eleição. Então você veja aí, até hoje esse número nunca ficou distorcido com relação ao número que chegou lá. E, inclusive, Luiz Sérgio, as pessoas que defendem, né, que o sistema eletrônico ele pode ser fraudulento, essas pessoas comparam muito o sistema eleitoral brasileiro com o sistema eleitoral americano,
que tem diferenças gritantes, né? Inclusive com a questão do voto não ser obrigatório, com questão de zonas, questão de colegiados eleitorais. Então, são diferenças bastante, digamos, não dá para comparar, né? As pessoas dizem que, por exemplo, países de primeiro mundo não acatam o sistema de urna eletrônica por justamente ser um sistema que pode ser fraudulento. Olha, o sistema americano, né, ele é bastante confuso, eu diria, até para se saber quem é o eleito diante desses colégios eleitorais. Não é tão simples. Lá não se tem por vitorioso aquele que teve mais votos. Não é. Aqui no Brasil é uma disputa um por um, cada um vale um. Você soma tudo e diz quem é o eleito. Lá o voto popular. Lá não. Para quem não sabe, na última eleição, a que elegeu Donald Trump, ele foi menos votado do que a Hillary Clinton, salvo engano, na eleição, na outra, fora essa última. Mas os colégios eleitorais de maior peso davam a vitória a ele. Então, o sistema lá é totalmente diferente do nosso, ele não computa um voto igual para todos, tem um peso dos colégios eleitorais. Cada estado tem autonomia para gerenciar a sua eleição. Você imagina como isso é complicado. Cada um faz de uma maneira. Às vezes o voto nem sempre é eletrônico, mas a totalização deles é eletrônica. Então, assim, cada estado faz de sua maneira, de modo que o resultado de lá, às vezes, só é liberado com cerca de 10 a 15 dias depois da eleição. Né? Veja que no Brasil, um país de dimensões quase semelhantes, é na mesma noite da eleição, no mesmo dia à noite, nós já temos esse resultado. E vendo sob esse ponto de vista, é um processo que eu acredito que seja, inclusive, muito mais caro do que o processo eleitoral brasileiro, né? Por conta das demandas, do tempo. Exato. Veja só, uma eleição não é barata, né? Uma eleição dessa, cada turno de eleição custa aí mais de R$1 bilhão. Onde quer que ela seja feita, ela custa. A democracia tem seu preço. Né? Então, assim, tudo é caro. Não só as campanhas eleitorais são muito caras, como também a organização da eleição em si. Seja aqui, seja lá, sempre demanda um alto preço. E aí, no caso do Brasil, se fosse implementado esse sistema de votação, né, do voto impresso, sairia bem mais caro do que o da urna eletrônica, com certeza, né? Isso. Você imagina aí ter que aparelhar centenas de milhares de urnas para emitir um papel para ficar preso num recipiente acoplado à urna, para possibilitar uma recontagem que, veja só, todo perdedor ia pedir essa recontagem. Você tem alguma dúvida quanto a isso? Porque eu não tenho. Todo aquele que perder ia pedir a contagem dos votos impressos. Você imagina o caos que ia ser isso no Brasil todo, um país com essas dimensões, né? Mais de 150 municípios, por exemplo, só aqui no nosso estado. Todos os perdedores iam pedir a contagem daqueles votos ali. Tem a questão ambiental desse monte de papel, ninguém sabe nem o que fazer com ele, onde guardar. E como seria feita essa recontagem? Quem é que vai contar isso? É muito papel, muito, bem acima do que a gente possa imaginar. Então, você imagina uma eleição presidencial. Eu vou querer a contagem manual dos votos impressos. Certo? Quem era que ia fazer essa contagem? Quantos brasileiros teriam que ser chamados, convocados, do mesmo modo como os mesários são convocados? Teria que ser feita convocação de brasileiros para ficar contando papel. Então, assim, uma série de empecilhos, de travas, e que você se pergunta por que isso? Se o sistema funciona bem, não, o sistema é auditável, os partidos acompanham, têm acesso às informações, muitas vezes é elogiado no estrangeiro, então não se tem a menor necessidade desse tipo de procedimento. Verdade, um verdadeiro retrocesso significaria, né? Com certeza, um retrocesso absoluto que ninguém quer. Né? Do mesmo modo que você não quer sair do smartphone para o celular lanterninha, ninguém quer sair da urna eletrônica com transmissão digital dos votos, com o resultado do mesmo dia, para uma apuração manual que pode levar talvez mais de 3 semanas para sair o resultado. Verdade. Luiz, o papo tá super bacana. A gente continua falando sobre o sistema eleitoral no próximo bloco, porque agora a gente faz uma rápida pausa, mas não sai daí que a gente volta já com mais diálogo e política. O governo federal iniciou o pagamento do Auxílio Brasil em novembro de 2021, transformando a vida de milhões de brasileiros. Mesmo tendo o Auxílio Brasil, eu sempre tive o sonho de estar trabalhando com a carteira assinada. Meu nome é Sônia, tenho 40 anos. Sempre me preocupo com cada um deles. Amo bastante.
Minha família é importante, né? É meu tesouro, é tudo que eu tenho, é a família. Eu escutava que se você arrumasse um emprego, assinasse sua carteira, o Auxílio Brasil era cortado. Eu fiquei preocupada. Para a mãe com 6 filhos, o Auxílio Brasil é importante. Quando eu consegui meu emprego, eu fiquei aliviada que mesmo trabalhando de carteira assinada, não ia cortar o auxílio. Dá uma paz, né? Faz uma diferença grande na minha vida e da minha família. Não faltou alimento em casa. Eu paguei a última prestação da minha máquina. Pago a água, a luz. O governo federal inovou, dando mais liberdade ao beneficiário e protegendo o futuro de sua família. Agora, quem conquista uma vaga de emprego não perde o benefício automaticamente. A minha vida mudou completamente. Hoje eu posso trabalhar e continuar lutando na melhoria da minha família. O governo que cuida e pensa no futuro de cada um. O Auxílio Brasil traz mais esperança e liberdade aos brasileiros para a conquista de um futuro diferente. Isso é cidadania. Um Brasil melhor em todo lugar. Ministério da Cidadania. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Tudo de bom. Deu muita liberdade para pensar num futuro melhor, né? Esqueceu sua senha GovBR? Vamos te mostrar como recuperá-la utilizando o aplicativo. Após baixar o app GovBR na loja de aplicativos, clique em Entrar com GovBR. Insira seu CPF e na tela seguinte, clique em Esqueci minha senha. A partir daí, apresentaremos as opções de recuperação, iniciando por aquelas que manterão a sua conta nos níveis prata ou ouro, que são os mais seguros contra fraudes. Caso tenha biometria cadastrada no TSE ou possua CNH, você fará o reconhecimento facial. Então, além de recuperar a senha, sua conta se tornará ou se manterá no nível prata ou ouro. Se essa opção não for apresentada ou você optar por não fazer o reconhecimento facial, poderá recuperar a senha e garantir o nível prata, escolhendo um dos bancos credenciados que serão apresentados. Caso seu banco não esteja listado, clique em Recuperar de outra forma, no final da página. Você poderá recuperar a senha por meio de um código enviado por e-mail ou pelo celular cadastrado, a depender da opção escolhida. E se alguma dessas opções não for apresentada, é porque não estava cadastrada. Caso nenhuma das opções de recuperação imediata te atenda, você ainda pode preencher um formulário solicitando a recuperação. Nesse caso, terá que aguardar alguns dias para receber uma resposta ao atendimento. Mas atenção! As opções de recuperação de senha por e-mail, por celular ou por formulário só garantem o nível bronze para sua conta. Seja qual for a opção escolhida, você terá sua senha GovBR recuperada. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Diálogo e Política. Aqui ao meu lado, o chefe da 33ª Zona Eleitoral, Luiz Sérgio. A gente falava no primeiro bloco sobre urnas eletrônicas, sobre o sistema eleitoral brasileiro, né? E nesse segundo bloco a gente segue o assunto sobre o sistema eleitoral brasileiro, o processo, falando sobre as candidaturas, né? As cotas de gênero. Você acha que é uma coisa que tem funcionado no país? Olha, isso foi uma mudança, isso foi objeto de uma mudança na legislação que passou a exigir dos partidos que 30% dos nomes que fossem apresentados para registro de candidatura fossem de um dos sexos. A legislação não fala nem que tem que ser do sexo feminino. Tem que ter no mínimo 30% de um dos sexos e no máximo 70% do outro sexo. Né? Por exemplo, nós temos aqui o Partido da Mulher Brasileira. Ela não pode apresentar 100% de candidatos mulheres. Tem que apresentar no mínimo 30% de homens. É bom que se diga isso para que fique claro que a legislação determina 30% de qualquer um dos sexos. Mas na prática, o que a gente tem observado é que isso tem sido um dificultador aos partidos políticos. Infelizmente, os partidos eles têm dificuldade de recrutarem candidaturas femininas, principalmente nos municípios do interior,
candidaturas a vereador. A gente acompanha isso de perto, a gente vê como realmente eles vivenciam essa dificuldade. A legislação trouxe aí essa previsão como um estímulo para que as mulheres fossem participar da vida política, né? E a realidade tem demonstrado que, de fato, os partidos eles têm essa dificuldade e muitas vezes vem ocorrendo de esses partidos terem recebido acusações de que colocaram algumas mulheres só para preenchimento dessa cota. Então, você imagina aí, numa nominata de 30 candidatos, cerca de 9, 10 tem que ser mulheres, né? Na prática, né? Na prática, eles têm bem mais homens disponíveis e precisam aí desse percentual de mulheres para registrar os seus candidatos. E eles, segundo as denúncias que nos chegam, essas mulheres não teriam interesse real na candidatura. Seria uma mera laranja, né? Coloca para poder fazer o quórum feminino e assim registrar aquela nominata com os 30 nomes. E aqui em Mossoró, na última eleição, em 2020, isso foi bastante intenso, esse tipo de acusação. Nós tivemos aí essa acusação contra 7 nominatas, né, de 7 partidos diferentes, foram acusados de ter em sua lista mulheres supostamente laranjas, para fim de atingimento de cota. Claro que isso gerou um processo, cada um dos casos gerou um processo, houve audiência, oitiva de testemunhas, e ao final desses 7 processos, ao final em primeira instância, 6 deles foram julgados improcedentes, ou seja, as alegações não procediam, houve o recurso, o tribunal já confirmou a improcedência. Não, só em um caso houve recurso para Brasília, estamos aguardando o julgamento desse que foi para Brasília, desses 6 casos, né, que foram julgados improcedentes aqui na primeira instância. O tribunal confirmou todos os 6 e um deles foi para Brasília. Os demais já foram arquivados. Agora nós temos um que foi julgado procedente, houve o reconhecimento dessa suposta fraude e a consequência disso é que o partido tem cassados os registros de todos os seus candidatos. E, consequentemente, os 2 candidatos daquela lista que haviam sido eleitos teriam, por essa decisão, os mandatos cassados. Só que a própria lei eleitoral diz que, da decisão de primeira instância, cabe recurso e aqueles cassados podem permanecer nos cargos até que seus recursos sejam julgados. E é isso que está acontecendo. Esse processo foi julgado, salvo engano, no mês de março. Houve o recurso no mês de abril, foi para o tribunal, e nós estamos aguardando aí o desfecho no tribunal desse caso. Será examinado agora pelos 7 juízes que compõem o tribunal, que vão decidir se mantém a sentença e, consequentemente, afastam os 2 vereadores, ou se modificam a sentença e julgam improcedente a ação. Eu acredito, eu esperava até que fosse julgado ainda no mês de julho, mas julho praticamente terminou já, e vamos aguardar agora que talvez nessa primeira quinzena de agosto, o tribunal decida essa questão. Claro que ainda cabe recurso para Brasília, para o TSE, independentemente do resultado. Só que se o TRE aqui em Natal vier a confirmar a decisão da juíza de primeira instância, os 2 vereadores serão afastados. Poderão recorrer? Poderão. Mas afastados dos cargos. Eles irão recorrer, afastados dos cargos, salvo se vierem a conseguir uma liminar em Brasília que os deixe permanecer nos cargos. Mas, via de regra, se o TRE confirmar a decisão, eles serão afastados. E aí, inicialmente, uma ideia que seria de muito boa fé, né, que é tornar a participação das mulheres mais ativas. A gente tem aqui uma Câmara Municipal de 23 vereadores, onde apenas 3 são mulheres, né? Então, uma ideia que seria inicialmente muito boa, com a participação ali ativa das mulheres, fazendo políticas públicas para mulheres, infelizmente acaba gerando esse tipo de complicação, né? Na verdade, já se tem até uma frente aí, uma frente que busca alterar a legislação para que essa cota feminina seja já nos cargos eleitos. Tipo assim, na Câmara Municipal, dessas 23 vagas, segundo essa frente, 9, 8 deveriam ser, no mínimo, vagas de mulheres reservadas. Mas a legislação não chegou ainda a esse ponto, entendeu? O que se tem é uma cota nas candidaturas. Então, hoje, nada impede de você ter um plenário de uma Câmara Municipal aqui em Mossoró totalmente formado por homens. Né? Se eles ganharem as eleições dentro das suas nominatas, nada impede, pela legislação, que sejam 100% masculina. Mas há essa intenção de futuramente a legislação ser alterada, já houve debate no Congresso nesse sentido, mas que até hoje não obteve sucesso. Então, o que nós temos
essa previsão da lei de que nas candidaturas no registro, 30% no mínimo seja de um dos sexos, né? Então, há aí uma boa intenção do legislador, é uma norma que realmente vem a incentivar essa participação feminina, mas que ainda não tem surtido todo o efeito desejado, sobretudo por essas denúncias de fraudes que têm acontecido, e mesmo nesses casos em que você tem um julgamento improcedente, ou seja, a justiça não reconhece a fraude, mas às vezes não reconhece porque ficou num campo muito duvidoso, se era ou não fraude. E diante da dúvida, se julga improcedente. Raras vezes você tem ali a certeza de que não eram laranjas. Muitas vezes você fica naquele espaço cinzento, em que há uma dúvida. E se há dúvida, você não pode afirmar que houve fraude, então a justiça julga improcedente e mantém os vereadores no cargo, porque na dúvida deixa prevalecer o que o eleitorado decidiu. E aí nessas cotas de gêneros, as pessoas trans, elas entram também ou não? Só para mulheres? Elas entram já na cota, né? Na cota do sexo para o qual eles se converteram, né? Então, assim, aquele candidato biologicamente homem, mas que é considerado transgênero, né? E é mulher, ele entra na cota feminina perfeitamente, sem qualquer discussão. Sim. Era uma dúvida realmente que eu tinha aqui, acredito que também muitas pessoas de casa. Outro gargalo, digamos assim, até vou perguntar dessa forma, o senhor considera que um dos maiores gargalos da justiça eleitoral hoje são as fake news? Olha, é um grande desafio que vem se agigantando nessas últimas eleições e a gente está aí, vamos dizer assim, ansioso para ver o que vai acontecer nessa eleição, né? Já houve episódios na eleição de 2018, 2020, estamos aí na iminência de começar a campanha eleitoral de 2022 e realmente é um tema para o qual o TSE vem se preparando, lançou recentemente o que eles chamam, uma importante ferramenta, um boot, né, que chama um chat boot, que tem no site, em que você pode conversar com um robô via WhatsApp, o robô vai tirando suas dúvidas, o robô trabalha em sintonia com agências de checagem de fake news, né, o pessoal da área jornalística conhece bem essas agências, agências de verificação de fake news, então esse robô, ele já traz ali no seu conteúdo uma série de matérias que ele já reputa como fake news, já busca esclarecer o eleitor, ele permite até que você encaminhe uma denúncia de fake news, que você queira que passe por uma aferição pela agência de verificação de checagem, né? Então, assim, a Justiça Eleitoral está se aparelhando para enfrentar isso, tem feito até parcerias com aplicativos, Telegram, WhatsApp, tem se comprometido a combater junto com esses aplicativos. Inclusive, esse chatbot, ele é resultado de uma parceria com o WhatsApp, né? Ele funciona no WhatsApp, está até passando uma propaganda a nível nacional do TSE, onde ele incentiva as pessoas a adicionarem ao seu WhatsApp esse robozinho que vai respondendo as perguntas dos eleitores e também apresenta ali de maneira proativa, sem que o eleitor pergunte, já matérias em que ele já reputou como falsas. Então, é uma ferramenta bastante interessante, o tribunal se aparelhou, se equipou, mas a gente está aí à espera do que pode vir a acontecer. A gente sabe que o histórico aí não é muito favorável. Vamos ver como é que o Tribunal Superior vai enfrentar isso, porque a gente sabe que as principais fake news aí que são aguardadas são na campanha presidencial, e a campanha presidencial ela fica aí sob os cuidados do Tribunal Superior em Brasília, né? A gente nas zonas eleitorais fica aguardando aí as diretrizes, orientações de como proceder em nível local. Mas na eleição presidencial, quem toma a frente mesmo é o Tribunal Superior Eleitoral, de onde parte aí as orientações e determinações de como devemos proceder aqui na primeira instância. E aí, nesse combate às fake news, o cidadão ele se torna ali fundamental, né? Isso com certeza. Tanto é que esse chatbot a que eu me referi, ele tem lá uma aba específica em que você pode encaminhar aquela notícia, pode encaminhar a sua denúncia para que seja feita a aferição e o robozinho já passe a divulgar para outras pessoas que essa notícia não é verdadeira, né? Claro que muitas vezes não é tão fácil dizer o que é verdadeiro ou falso, porque muitas vezes são notícias que dependem de interpretação, mas ele vai trabalhar em cima de dados objetivos, né? Então, em cima de dados objetivos, aquilo que não corresponder à verdade já será apontado como fake news. Verdade. E aí,
já ocorrem por todo o país as convenções partidárias, né? A gente já teve acesso a alguns vídeos, também algumas convenções repercutiram no país inteiro. E aí o que está liberado, né, sobre as eleições desse ano? Carreatas, caminhadas, passeatas já estão liberadas ou ainda tem um período para isso? Ainda não. Nós estamos naquela fase do nascedouro do processo eleitoral, né? Estamos na fase das convenções. Estamos aí nesse período que vai do dia 20 de julho a 5 de agosto. É um período reservado pela legislação para que os partidos façam suas convenções. E o que são as convenções? São as assembleias dos partidos, onde os seus convencionais, os seus filiados, vão decidir quem são os seus candidatos e decidir sobre a eventual formação de coligação com outros partidos, a fim de somarem forças para a eleição. Então, nas convenções, nessas assembleias, eles decidem seus candidatos e a eventual formação de coligação. Esse prazo, como eu falei, vai até 5 de agosto. Passado o dia 5, nós temos aí mais 10 dias para que os partidos preparem essa documentação dos candidatos escolhidos e deem entrada no protocolo da Justiça Eleitoral até o dia 15 de agosto. Eles têm até o dia 15 de agosto para entregar essa documentação. Hoje em dia é tudo virtualizado, vai pelo processo judicial eletrônico virtual. E a partir do dia 16 é que nós temos iniciada a campanha eleitoral propriamente dita, a campanha. Eu chamo de campanha aqueles atos que buscam o voto do eleitor. É a campanha na rua, é a campanha na internet, é o corpo a corpo, é a passeata, é a carreata, é a reunião de calçada. Só começa um pouquinho mais à frente a propaganda na televisão e no rádio. Televisão e rádio tem uma disciplina específica, a lei trata à parte e eles só iniciam no dia 26 de agosto. Então no dia 16 nós temos o início na rua e na internet e no dia 26 nós temos o início da campanha na televisão e no rádio. E daí seguimos na campanha até o próximo dia 1º, que é a véspera, é o sábado, onde somente alguns atos de campanha são permitidos, outros já são não mais permitidos, e no dia 2, o dia da votação do primeiro turno, né? Onde saberemos se teremos ou não o segundo turno para governador e para presidente, que se vier a acontecer, será no último domingo de outubro, no dia 30. Só para a gente finalizar, eu queria que o senhor deixasse aqui para quem está nos assistindo dicas, né, de como escolher o candidato, que é muito difícil, né, são muitos nomes. Nessas eleições agora também são muitos candidatos a serem votados. Eu queria que o senhor deixasse algumas dicas de como escolher, né? Pode ser, por exemplo, inicialmente, a partir do ficha limpa, né? Isso, você procure se informar melhor sobre o seu candidato, veja especialmente a sua biografia, se as ideias dele são condizentes com as suas, se ele vai ostentar a representatividade que você espera dele, né? Então, sobretudo, procure saber sua biografia, né? Veja a biografia do seu candidato, se ele ostenta no seu passado alguma condenação criminal, né? Então, assim, o eleitor hoje ele tem à sua disposição a internet, o Google. Sim. Pesquise sobre os nomes que estão aí na disputa e faça aí uma boa escolha, consciente, não se deixe levar por vantagens espúrias que são oferecidas. Cuidado com a compra de voto. Quando a gente fala em compra de voto no Brasil, as pessoas só ligam a compra de voto a um milheiro de tijolo, a um saco de cimento, quando na verdade não é só isso, certo? Voto, infelizmente, ainda é comercializado no Brasil de maneiras muito sutis, como a oferta de um cargo comissionado, a oferta de um contrato no governo do estado, uma licitação desviada. Então, tudo isso são maneiras de se comprar voto, entendeu? Que, lamentavelmente, ainda são praticadas. Então, cabe ao eleitor ter essa consciência de não se submeter a nenhum tipo de espécie de captura indevida do seu voto, a partir de vantagens que são indecorosas. Pense sempre no coletivo. Evite que sua escolha seja baseada em pautas de vantagens individuais a seu favor. Pense sempre no coletivo. Eu digo muito isso porque no Brasil se usa muito aquela coisa, eu não vou votar em ninguém porque ninguém nunca fez nada por mim. Sim, ou seja, a pessoa só pensa em si próprio, na sua individualidade, quando na verdade os nomes que estão aí na disputa, eles estão para fazer o bem pelo coletivo. Então, procure enxergar na biografia do seu candidato se ele realmente tem algo a dizer, algo que ele realmente construiu e para o bem coletivo e não para a individualidade de alguém. Verdade. Então, agradeço aqui a participação e podem contar sempre que precisar, eu estarei aqui.
E aí muitos buscam a mudança, mas a mudança começa por você aí na hora do seu voto. Luiz Sérgio, quero agradecer a sua presença aqui no programa Diálogo e Política. Fique à vontade e sinta-se convidado para vir outras vezes para prestar esclarecimentos, levar informações aí para a população de casa. Pois não, é sempre um prazer vir aqui, a TV Câmara, agora de casa nova, né, uma nova estrutura. Então, de parabéns vocês, toda a equipe da produção. Então, podem contar sempre que estarei aqui. Né, os temas eleitorais nessa época do ano sempre são muito palpitantes. É sempre um prazer vir aqui, ter essa oportunidade de discutir temas aí tão presentes no dia a dia da comunidade. Obrigada pela presença. E você que acompanhou esse programa, né, esclarecedor, cheio de informações, não perca a grade de programação da TV Câmara pelo canal 23.2 da TCM. Eu espero você no próximo Diálogo e Política. Até lá!